Olá pessoal, tudo bem? Temos visto nos últimos dias uma discussão sobre o futuro ou a falta de futuro do PSDB, né? Partido que já foi um dos mais importantes da história brasileira, teve um presidente da República por 2 mandatos, comandou os maiores estados do país, São Paulo e Minas Gerais, por muito tempo, e agora vive um momento de dificuldades, inclusive com discussão sobre eventual fim do PSDB com a incorporação a outro partido, né? Uma discussão com o PSD e com o MDB, ou a fusão com outro partido. Há uma discussão nos últimos dias, porque em um determinado momento já estava muito alinhado que o PSDB iria, de fato, migrar, né, os seus nomes e se fundir por meio de uma incorporação ao PSD ou ao MDB, mas nos últimos dias ou nas últimas horas, figuras importantes do PSDB passaram a dizer que não, que o partido não vai desaparecer, né? Foi assim com Marconi Perillo, que até então era um defensor desta ideia, e também com Aécio Neves, que sempre foi crítico sobretudo a uma união com o PSD. Aécio tinha mais proximidade com o MDB por conta de seus projetos locais lá em Minas Gerais. O fato é que o PSDB foi diminuindo ao longo dos anos, muito porque hoje ele não consegue repetir aqueles ideais que foram colocados pelos fundadores da legenda lá em 1988. Quando o PSDB foi fundado, a ideia, inclusive, era de uma defesa do parlamentarismo e que o partido fosse mais importante do que as pessoas que estão nele, né? Que não houvesse projetos individuais, coronelismo, líderes messiânicos, carismáticos. Quando a gente vê o que foi dito por aquelas pessoas que estavam fundando o PSDB lá atrás, tinha muito disso. E o que se viu ao longo da história foi o contrário, né? Inclusive, nos momentos em que o PSDB perdeu força, foi justamente por conta de figuras que seguiram um caminho diverso, né? Vamos lembrar que o PSDB, em 2014, quando Aécio Neves perdeu as eleições presidenciais, começou, por conta de uma pressão das ruas também, desde 2013, a buscar um lado mais radical, né, das pessoas, uma indignação mais radical, e isso levou ao surgimento de outras figuras mais radicais do que o PSDB, que acabaram tomando esse espaço. O exemplo maior deles, 2018, o agora ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi eleito em 2018 e, né, de tanto o PSDB pregar naquela época uma postura mais radical, acabou ajudando a eleger uma pessoa muito mais radical. Naquele mesmo ano, Dória foi eleito governador de São Paulo, mas também com um projeto muito pessoal, muito personalista e bebendo muito dessa fonte do bolsonarismo, o que acabou enfraquecendo o PSDB. O projeto pessoal do Dória acabou não dando certo, porque depois ele não conseguiu nem ser candidato à presidência da República e acabou contribuindo para esse enfraquecimento do PSDB que a gente vê hoje e essa discussão. E hoje há uma divergência sobre como o PSDB vai de fato acabar, né? Se alguns defendem, governadores inclusive, né, o governador do Rio Grande do Sul, a governadora de Pernambuco, uma fusão com o PSD, ou uma incorporação, que seria basicamente o partido acabar e seus nomes irem todos para o PSD, e gente que defende que não, que deveria ainda haver uma discussão, uma federação, alguma coisa com outros partidos, para que o partido não morra. Essa divergência sempre fez parte do PSDB, desde lá do início, né? Não por acaso o Tucano é sempre referenciado como aquele que fica em cima do muro, não toma decisões, né? O partido, quando foi fundado, sequer nome tinha. Na véspera da fundação, eles não conseguiram chegar à conclusão sobre o nome, mas não é exatamente isso que leva o PSDB ao fim, mas sim esses projetos pessoais. Eu falo um pouco sobre isso na minha coluna no Estadão e lembro que você pode participar, dar comentários, ler as notícias, sendo assinante do Estadão em ofertas.estadão.com.br.